Olá, queridos alunos e alunas. Nessa lição, vamos fazer uma breve aula sobre os conceitos de medida de tendência central dentro da disciplina de estatística. Bom, então vamos lá. Nós temos dentro da estatística descritiva basicamente 4 áreas, né? Uma das áreas são as medidas de tendência central ou de posição. Essa ideia consiste no fato de que você calcule um número para achar dentro de um gráfico posições dos números, sejam eles acumulados ou distribuídos, para poder você resumir melhor os dados, que é um dos objetivos da estatística, né? Resumir os dados para que eles sejam melhor interpretados, melhor visualizados e entendidos. O segundo passo, então, são as medidas de dispersão ou variação, as mais usadas, amplitude, variância, desvio padrão, sendo que as mais usadas aí estão no vermelho, né? Variância e desvio padrão. Então, amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. O terceiro tópico aí são as medidas de forma, formato do gráfico, né? O peso das retas, das curvas, né? Chamado de assimetria, coeficiente de kurtosi. Medidas de relação entre variáveis, covariância e coeficiente de correlação. Nessa aula vamos falar especificamente sobre medidas de tendência central. Bom, as medidas de tendência central de localização, né, elas buscam aqui, como vocês estão vendo aqui, criar formatos de visualização, onde você consiga analisar, por exemplo, aqui nesse caso, 2 amostras, né, e onde que os dados, a média, que é aqui em cima, né, no topo da curva, topo dessa montanha, digamos assim, aqui, se os dados aqui, por exemplo, aqui nessa questão dos dados da amostra 1, da amostra 2, tem basicamente a mesma média, né? As médias são bem próximas, tá? Então dá para ver que, se você pegar esse ponto aqui de cima com esse ponto daqui, basicamente eles têm a mesma média, né? Na amostra 1 e na amostra 2. Então com esse gráfico eu consigo acumular os dados no centro de gravidade, e aí eu consigo visualizar melhor se essas médias estão equivalentes ou não. Se elas tiverem uma equivalência, né, nós temos uma homogeneização de dados. Se não tem, nós temos que analisar pela variação, né, ou dispersão dos dados. Note que aqui, nessa curva aqui, não sei que cor é essa aqui, se é rosa, né, ou lilás, não sei, ela está aqui, tem uma média mais baixa. E essa outra aqui, essa azul, tem um formato mais alto. Então, o que dá para perceber? Que existe uma distância aqui desse topo para esse aqui. Ou seja, há uma variação de médias, certo? Então, às vezes eu preciso calcular quanto é essa variação aqui e quanto essa variação é medida através do desvio padrão, tá? Outra característica que eu tenho que analisar é o formato, né? Note que o formato dos dados, eles vêm se acumulando, né, e de repente, bruscamente, eles caem, né? Então eu tenho que analisar, porque essa reta aqui mais azul, ela tem dados possivelmente que tem mais dados ali que são extremos, que a gente chama, né? Mais outliers, de repente. Ou seja, o movimento desses dados ele é mais brusco, né? Tem diferenças grandes entre os números. Tá? Bom, seguindo em frente, a medida de tendência central mais conhecida é a média, né? É a mais comum, como ele fala aqui, e é afetada por valores extremos, chamados outliers, que eu falei ainda há pouco. A fórmula da média é x barra, né, o somatório de todos os itens dividido pela quantidade deles, né. Vamos fazer uma observação aqui para essa questão dos outliers. O que isso quer dizer? Que uma média ela é afetada por valores extremos. Vamos pegar um exemplo aqui do Excel. Eu peguei aqui uns dados, né, que eu até usei no último exemplo, no último vídeo que eu fiz sobre histogramas, né? Vou até deixar os cards aí. Imaginemos que isso aqui é a idade de alunos de uma sala, né? Então temos aqui várias idades, peguei o primeiro aluno, tem 14 anos, o segundo 12, o terceiro 13 e assim por diante. Então eu quero calcular a média, né? Aqui no Excel é muito fácil, né? O meu Excel aqui está em inglês, mas o seu é só você digitar igual, né? Média ele vai dar. O meu aqui está em inglês, vai ser average, né? Vamos aqui average. Peraí.
average, aí eu abro aqui o parênteses, né? E vou escolher aqui o espaço que eu quero que ele calcule a minha média. Pronto. A3 a A28. Dei Enter. Então, a média de idade dessa turma aqui de alunos é de 13,54 anos, tá? E aí, por que eu falo que a média ela é afetada por valores extremos? Se entrar um aluno aqui nessa sala que ele tenha, por exemplo, 40 anos, né? Isso vai mudar a minha média? Vamos ver. Ó, já modificou. Se entra um aluno agora com 50 anos de idade nessa turma, né? Um aluno do ensino do EJA, né? Ensino de Jovens e Adultos, ó. O que está acontecendo com a média? A média ela é afetada por valores extremos. Veja que a idade dos alunos aqui é na casa de 13, 14, 15 anos. O último aluno tem 17 anos. O aluno mais velho tem 17 anos. Então, voltar aqui a média, ok. Se entrarem alunos aqui com uma idade muito alta, a média vai ser afetada. Esses alunos com a idade muito alta, que são muito diferentes dos alunos dessa amostra, a gente chama de outliers ou números extremos, né? Valores extremos, tá? Então, se você tem uma média, por exemplo, você está no mercado financeiro, você tem uma ação, né? E essa ação, ela tem ali uma média de valores. Digamos que aqui fosse uma média de valores de uma ação. Determinado dia, então, o preço dessa ação vai a R$50. Se eu olhar durante o mês, eu vou analisar que a minha média aumentou. Houve uma variação, por exemplo, de um mês para o outro. Se eu estiver analisando, por exemplo, o período de um mês, né? Então, eu preciso analisar nessa amostra que dia que o valor dessa ação cresceu e fez com que a minha média mudasse, tá? Bruscamente, ok? Se eu percebo de um mês para o outro que houve uma variação muito grande nas médias, eu tenho que analisar, fazer uma análise que a gente vai ver depois por percentil ou quartil. Tem que analisar qual período do mês, né, que dados extremos afetaram a minha média, tá? Porque se não for assim, eu posso tomar uma decisão errada. Por exemplo, o diretor de uma escola, se isso aqui é a idade dos alunos, e alunos com dados com idades mais altas entram e ele não está sabendo disso, se ele somar a média de alunos aqui, e ele for tomar uma decisão pela média de alunos, se entrar aqui 5 alunos com 50 anos ou mais, certo? Isso vai afetar a média dele, pode afetar a decisão dele, baseada em alguma ação que ele estiver planejando, tá? Então a média ela é interessante para avaliar, mas ela tem esse problema. Na questão da pandemia, né, nós estamos vivendo, uma forma de avaliar a média, ela ficar mais próxima do movimento de variação, são as chamadas médias móveis, né? Onde eu vou pegando os dados de 3 dias, por exemplo, eu faço a média dos últimos 3 dias, né? Calculo a quantidade de pessoas que ficaram doentes naqueles 3 dias. No 4º dia, eu pego as últimas 3 médias de novo, faço uma nova média, incluindo o dia atual. Então, eu vou tendo um movimento que a gente chama esse movimento de média móvel, eu vou tendo a média se movimentando ao longo dos dias, ao longo daquele período de dias que eu estou avaliando. Se dos últimos os últimos dias anteriores para os últimos 3 dias, considerando hoje, eu ver que a média está aumentando, e isso começa a se repetir ao longo dos dias, então eu começo a chegar à conclusão de que a doença está afetando mais pessoas, né? E eu preciso tomar ações, ok? Por exemplo, sejam dados os alunos em peso dos alunos, né? Peso de 5 habitantes de uma cidade. Eles têm 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos, 30 quilos. Como eu faço essa média? Pego todos os pesos, somo e divido pela quantidade de pessoas, que são 5. Eu tenho uma média que essas pessoas têm nessa amostra. A média de pessoas nessa amostra é de 50 quilos, tá? Como a gente fez lá, aqui a gente faz à mão e aqui no Excel, o Excel faz pra gente sozinho. O Excel ou Google Planilhas, né? Seguindo em frente, nós temos também a mediana. O que é a mediana? A mediana é quando você tenta localizar na amostra o valor do meio de uma sequência ordenada de dados.
Lembre-se sempre disso, na mediana você precisa ordenar os dados. Quando a quantidade de dados na amostra é ímpar, o valor é o valor médio da sequência, o valor do meio. Quando o número de indivíduos naquela amostra é par, eu pego a média dos dois valores do meio, né? Então, qual a questão que é observada na mediana? Ela não é afetada por valores extremos, né? Os famosos outliers, que é o problema da média. Então, é muito comum, quando as pessoas vão avaliar, elas avaliam a média, a mediana e a moda. A média, se eu avaliar a média, ela está com valor alto, eu avaliar a mediana, ela está com um valor muito diferente, para mais ou para menos daqui, eu preciso, então, analisar se tem algum valor se repetindo na amostra que está fazendo com que minha amostra aumente, minha média aumente ou diminua. Tá? Então, ela não é afetada por valores extremos, o valor da mediana é afetado pelo número de observações e não pela magnitude dos números. Se eu colocar mais números aqui, né, se repetindo, a moda vai identificar. A mediana vai identificar, tá bom? Continuando então, se uma amostra de 5 observações, 2, 4, 6, 10 e 12, logo o número de observações é ímpar e a mediana é 6. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então eu pego o número do meio, que é 6. Tá? Se a amostra de números é par, eu tenho aqui 2, 4, 6 e 10. Né? Eu tenho que pegar esses números do meio aqui, né? 2, 4 e o 6, né? Somar, dividir por 2, a mediana vai ser 5. Né? Aqui ele dá mais um exemplo, onde os números são pares, né? Incluindo aqui números negativos. Né? Então eu ordenei aqui os dados, né? Importante, eu ordenei os dados do menor para o maior. E aí, como a quantidade de números é ímpar, são 9 números, então eu pego o valor do meio, o quinto número. Então a mediana 002, né? Já que esses números são pares, eu pego os dois do meio, né? E faço uma média. 002 mais 009 dividido por 2, nós temos 0,5, né? Bom, continuando, a média versus a mediana, considere os seguintes valores, né? 1, 4, 5, 9, 12 e 80. Se você quer uma média, uma medida que melhor reflita esses dados, você escolheria a média ou a mediana. Se esses valores fossem 4, 6, 40 e 40. Vamos fazer então? Vou colocar aqui, eu já fiz aqui. No caso 1, nós temos a sequência de números que está aqui. Nós temos então, calculando, somando todos os números, né? Os 6 números. Nós temos aqui então, dividindo pela quantidade, né? No caso aqui por 6, nós temos a média 18,5. E mediana 7, né? Como é que calcula a mediana? Como o número aqui é par, eu somo 5 mais 9, dividido por 2, vai dar 7. No caso 2, nós temos 5 números, número ímpar. Então, pega o número do meio, a mediana vai ser 6. E a média, somo todos eles e divido pela quantidade que é 6. Vai dar 18,6. Né? Vamos pegar aqui no Excel, né? Nosso velho Excel. Nós temos então a média aqui, esse aqui, né? A mesma sequência, né? E nós temos aqui o número 18,5, né? Está lá igual, mediana 7, né? Mediana 7. E o outro aqui, o segundo conjunto de dados, a média deu 18,6. Aqui deu diferente porque, por causa de arredondamento, né? Eu creio, né? E a mediana 6, né? Então os dados conferem. Aí ele pergunta aqui, né? Se você quer uma medida que melhor reflita esses dados, você escolheria a média ou a mediana? Aqui depende muito do que você está olhando, mas o ideal é você seguir primeiro pela média. Né? A média ela representa a concentração dos dados. Só que, se você olhar só a média, você vai ver que tem um cara extremo aqui, que é esse número 80. Né? Esse número 80 é uma pessoa, se fosse o peso de uma pessoas, né, de uma população, um bebê pesa 1 kg, uma criança pesa 4, 5, 9, um outro pesa 12 e um adulto aqui pesaria 80 kg. Né? Isso está afetando a média. Né? Você tem que olhar a média, mas olhando pela mediana, você vê que tem um número do meio aqui, que é o 7. Né? Então, após o 7, nesse intervalo aqui, tem um número extremo na amostra. Né?
Então a mediana ela é eficiente para avaliar esses casos aqui. Nessa segunda sequência aqui, nós temos dois valores extremos, né? Que é aqui o 40 e o 40. Né? Se fosse o peso das pessoas, temos duas pessoas com 40 quilos, né? Dá uma média bem próxima, né? Então, pela média, olhando os dois dados, pela média a gente dá praticamente a mesma coisa, a variação é muito pequena. Mas olhando pela mediana, a partir do sexto número, tem alguém que está influenciando a média para cima, né? Então, no primeiro momento a gente olha a média, mas quando a gente vê que, quando a gente analisa a mediana, a gente começa a perceber que tem algum valor extremo afetando a média. Se a média e a mediana estão bem próximas, significa que há pouca variação de dados, as pessoas têm mais ou menos o mesmo peso ou tamanho aqui. Se fosse aqui no caso, né, vou calcular a mediana dessa idade dos alunos aqui. No meu aqui, a mediana é median, né? Então, eu vou escolher aqui o intervalo, né? Vamos ver se vai ficar próximo da média, tá? Ó, bem próximo da média. Vamos analisar a moda, né, que é o valor que mais se repete. Mas acho que a moda eu não falei ainda aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu falei. Ainda não. Vamos falar da moda, então. A moda é o valor que ocorre com mais frequência, não é afetado por valores extremos, pode não existir ou pode existir mais de uma. Analisando aqui essas informações aqui, dá para perceber que existe uma moda aqui, né? O 4, aliás, duas modas, o 4 e o 40 são números que se repetem mais vezes, né? Nesse primeiro caso, deixa eu ver se tem algum número que se repete, aqui não teria moda, né? Porque não tem nenhum número que se repete. Já aqui nós teríamos a moda, né? Aqui em inglês, né, no meu aqui, você vai colocar igual aí no seu Excel, que está em português, você vai colocar moda. No meu aqui eu tenho que colocar mode, né? Mode, o intervalo, né? Vamos ver se ele vai achar a moda aqui, o número que mais se repete. Ó, 14 é o número que mais se repete nessa amostra. Então, olha só, nós temos dados aqui bem homogêneos, né? Ou seja, nós temos uma média de 13,54, temos uma mediana de 3,5 e temos um número que mais se repete, que é 14, ou seja, está bem próximo aqui a esses dados, estão bem homogêneos, o que não acontece aqui nesses números de cá, né? Então, nós vimos então a moda, vamos ver um exemplo aqui, né? Por exemplo, se temos as seguintes observações, 2, 10, 4, 10 e 7, a moda é 10, por quê? Porque ele é o valor que mais se repetiu na sua amostra, tá? Temos ainda formas de olhar as medidas de tendência não central, né? Olhar os dados que não estão centralizados, né? Para ver se tem números extremos, né? Nós podemos dividir em quantis, né? O que é o quantile? Ele serve para dividir os dados ordenados em um determinado número de partes, né? Quartil, decil e percentil. Nós não vamos fazer exercícios sobre medidas de localização não central, só vou citar aqui que existe para você conhecer. O quartil, então, nós dividimos os dados em 4 partes, né? 1 sobre 4. Então, nós temos aqui o primeiro quartil, 25% das observações estão concentradas ali na amostra, e o restante dos dados estão nos 75% restantes, né? O segundo quartil, 50%, o terceiro quartil, 75%, o quarto quartil a gente não vai analisar porque já é um número inteiro, né? Além dos quartis, aí um exemplo aqui, né? Nós temos uma sequência de números aqui, são 8 números, né? A gente ordena esses números e a gente tem a fórmula aqui do quartil, né? N-1 vezes P sobre 100 mais 1, né? O N aqui é a quantidade de números, tem aqui 8 números, né? 8 menos 1, e o quartil que eu quero, né? Multiplica por P, o quartil que eu quero é o quê? 0,25, né? Mais 1, então eu vou ter aqui 2,75. O número restante é 75, então eu tenho 8 menos 1 vezes 0,75 mais 1, vai dar aqui 6,25, né? Eu quero aqui saber 75% dos dados, então que eu já dividi, né? 75 sobre 100 vai dar aqui 0,75, por isso que ele está esse 0,75 que eu já dividi, já fui direto, né? Então já achei o meu quartil, meu primeiro quartil, meu terceiro quartil, tá? Como eu falei, nós não vamos ver esses dados aqui nessa parte da matéria. A gente vai ver só média, mediana e moda.
mas eu estou só exemplificando. Aqui, esse último dado, o percentil, consiste em você verificar, dividir a amostra em 10 partes. Né? Você pode dividir em 10, em 20, em 30. Você que determina a quantidade de percentuais que você quer analisar, tá bom? Vou ficando por aqui. Basicamente, nessa aula nós falamos sobre medidas de tendência central. Eu expliquei aqui por último algumas medidas de tendência não central, mas nós vamos nos concentrar no exercício nas medidas de tendência central, que é a média, mediana e a moda. Se ficar alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que eu vou fazer o máximo para responder no menor tempo possível, tá bom? Vamos em frente então com o nosso curso, gente. Até a próxima aula.